E a gente vai, então, iniciar aqui com o compartilhamento da tela, dando boa noite a todos que vieram aqui acompanhar o módulo 3 do nosso curso de imersão em saúde e segurança do trabalho na social. Vamos lá, eu já vou compartilhar a tela aqui para a gente dar sequência no nosso conteúdo. Estão me ouvindo bem? Está tudo bem? Boa noite, né? Para quem chegou depois, eu não cumprimentei, esse pessoal que está chegando também. A gente vai, então, tratar hoje, módulo 3 mais relacionado ao laudo, ainda ao LTCAT, as demonstrações ambientais e principalmente o documento que vai ser gerado, e é por essa razão que o INSS está exigindo que as empresas enviam ao e-social os blocos de informações. Então, nós vamos falar de LTCAT, de PPP, as conformidades com folha de pagamento e também o evento de remuneração dos trabalhadores, o S 1200, que vai tratar do financiamento da aposentadoria especial, insalubridade, periculosidade e também os processos de fiscalização ao final. E o último bloco de informações que a gente vai estar compartilhando são perguntas e respostas dos erros mais recorrentes que estão acontecendo nas empresas hoje com relação ao envio, das informações para o social. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem o curso e a gente vai determinar a mesma dinâmica de ontem. Então, quem tiver perguntas, pode ir interagindo pelo chat para não abrir áudio. A gente pode fazer antes do café, às 20 horas, mais ou menos, a gente vai fazer o intervalo. E então vocês podem abrir áudio e fazer perguntas mais diretamente, né? E da mesma forma que no final, antes da gente finalizar o curso, vocês podem direcionar perguntas, que o ideal é direcionar elas já quando a gente está falando do assunto, mas pode ser feito isso no final. E após o módulo, após o curso também, pessoal, vocês têm o meu contato e eu fico à disposição para poder interagir com vocês, tirar dúvidas, conforme forem surgindo, conforme vocês forem avançando no conhecimento de todas as particularidades aí que tangem a saúde e a segurança do trabalho no e-social. Muito bem. Então, nós falamos lá ontem, né, que nós temos dois clientes que querem as mesmas informações. Nós temos o Ministério do Trabalho, a legislação trabalhista, a CLT, as normativas, e o INSS é o outro cliente, que é o que vai comandar e vai conceder o que a gente conhece por aposentadoria especial. Então, nós temos os regramentos previdenciários e os trabalhistas, e nos dois a gente vai precisar enviar ou abastecer, informar, a partir dos levantamentos das empresas, todas as particularidades referentes aos trabalhadores e às condições de trabalho, de saúde e segurança. Então, se a gente fizer um comparativo, essa análise comparativa do que o Ministério quer e o que o INSS quer, a gente vai chegar a uma questão bem, bem direta ao ponto. Então, nós temos aqui, do lado do balcão de cá, né, que é o Ministério do Trabalho, o que o Ministério quer? Que a gente controlar o comportamento das empresas, que as empresas implementem, não só elaborem programas, mas que esses programas saiam do papel e realmente façam a diferença na gestão. Então, o GRO, ou Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, é o grande guarda-chuva onde nós vamos ter todas as informações concentradas e os itens de controle na gestão, né, através dos planos de ação que nós falávamos ontem, consolidados num programa. Então, o programa, a gestão, vai partir de um relatório, né, uma parte escrita, colocando aquilo que se pretende fazer na empresa, chamada PGR, Programa de Gerenciamento, de Riscos. E qual que é a orientação aqui, ó? O atendimento da NR 1516, que é insalubridade e periculosidade, não deve ser utilizado o PGR para informar se tem atividades insalubres ou perigosas.
a gente queria deixar claro isso para vocês, de que o ideal nas empresas é ter documentos separados, porque a parte de segurança documental é muito importante. O PGR, ele é um documento aberto, e qualquer fiscalização pode querer tomar conhecimento, a própria CIPA da empresa, né, vai ter que ser um documento de amplo conhecimento de todos, né, de todas as instâncias, ele não é fechado. Já os laudos, eles são de uso interno da empresa, então você vai só abrir o laudo, uma necessidade de perícia, uma questão mais judicial. Então, a recomendação é fazer o programa de gestão separado. PGR é um documento, é um programa. Os laudos, tanto insalubridade quanto periculosidade, que é a NR 1516, e o LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho, ele é uma demanda previdenciária, não trabalhista. Então, para que vai servir o laudo LTCAT? Para poder transcrever o que tiver nele no PPP, que é o documento individual de cada trabalhador. Artigo 58 da Lei 8.213, comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos. Então, aqui eu tenho no material disponibilizado um FAQ, que é de perguntas e respostas sobre PGR, GRO e NR1, tá? Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é desse livro, né, desse manual que foi publicado pelo Ministério do Trabalho. Tá bom? Então, se a gente olhar aqui, bom, o GRO, que é o gerenciamento, né, aquilo que vai ser implementado na empresa, ele é utilizado para prevenção, né? Prevenção, gerenciamento de riscos, para dizer, olha, tem que ter tal EPI, tal proteção, tal treinamento, dependendo do que o trabalhador for fazer, tá? Então, o GRO não deve ser usado para caracterização de insalubridade e periculosidade, atividade, de novo, repetindo aqui, ó, tá? E o LTCAT, ele é um documento exclusivo para ser usado para emitir o PPP. É ilegal, anotem aí, ó, é ilegal uma empresa preencher aleatoriamente um perfil profissional previdenciário, ou seja, as informações pertinentes ao que o funcionário faz, quais os riscos que ele está exposto, sem existir um laudo. Pessoal, deu para entender esse conceito aqui? Escrevam sim aqui no chat, quem está conseguindo acompanhar a diferença entre laudo e programa. Nós já vamos fazer essa diferença, essa distinção aqui. Só para ver se vocês estão aqui, ouvindo aqui a minha fala e conseguindo acompanhar. Muito bem. Então, existem os dois clientes, Ministério do Trabalho e INSS, e reforçando, o documento certo e adequado para extrair as informações que vão para o social, os fatores de risco, não precisa ser todos, químico, físico, biológico, ergonômico e assistência. Basta químico, físico e biológico, ou aqueles que caracterizam o quê? Aposentadoria especial. Então, os riscos ambientais não é que não pode mandar, pessoal, mas eu sou contra, minha opinião é contrária a criar fatos novos, né? Ou a enviar informações que não têm necessidade, que não são obrigatórias, porque elas podem trazer, produzir documentos, né, contra a empresa, e não é interessante que a gente tenha, então, aqui tem uma pergunta. Vamos ver aqui. Caso a empresa não possua um LTCAT de um determinado período e um funcionário solicite um PPP que envolve esse período, em que a ausência do LTCAT, será necessário elaborar um LTCAT daquele período? Então, eu falei sobre isso na aula de ontem, né, falando dos laudos contemporâneos e os extemporâneos. Então, se a condição do ambiente da empresa não mudou, é muito similar à de hoje com a que era há 5 anos, 10 anos atrás, nós podemos usar o LTCAT de hoje como uma referência para o trabalhador em todo o período que ele trabalhou, fazendo uma observação de que nós estamos validando ele como um laudo extemporâneo. Ou, se tiver uma atividade que foi extinta da empresa, uma atividade que não existe mais, elaborar um laudo individual só para atender aquela demanda daquele trabalhador, tá? Até muitas vezes a gente faz
eu trabalho muito com laudos individuais e laudos extemporâneos, inclusive com empresa que a gente chama de laudo emprestado, né? Um laudo de outra empresa similar digamos, um setor que a empresa já não tem mais hoje, né, para referendar. Respondida, Adriane? Isso a gente chama de laudo extemporâneo ou laudo emprestado, ok? Mas é legal a empresa usar o LTCAT atual também para referendar um período passado, se não houve alteração significativa, se tem uma similaridade, uma relação que não vá cercear, né? O que a gente não pode é cercear o direito de emitir um PPP, que é uma obrigação da empresa emitir, tá bom? Ok? Certo? Ok. Eu falei sobre isso até no material de ontem, tá? Essa parte de laudos temporâneos. Bom, pessoal, nós temos que entender que existe uma diferença conceitual quando eu chamo de programa e quando eu chamo de laudo. Pessoal, programa é promessa, é planejamento, é como eu vou fazer uma casa e faço o desenho, né? O desenho da casa, o projeto. Isso é um programa. O programa, eu estou prometendo coisas, né? Então, quando a empresa faz o programa de gerenciamento de riscos, ela está se comprometendo com um monte, né? Tá fazendo um monte de promessas de implantar isso, aquilo, vai dar prazo, vai fazer um plano de metas, mas se ela vai cumprir, eu sei, né? Porque o programa subentende um planejamento, um projeto. Laudo é outra figura, pessoal. Laudos, para eu chamar de laudo, tem que ser preto no branco. Laudo eu não acho. Perito que escreve eu acho no laudo tá cometendo um erro muito grave, porque o laudo ele tem que ser conclusivo, senão ele não serve para a empresa. O laudo ele tem que ser ou não é, né? O laudo tem que dizer tem insalubridade ou não tem. Então o laudo ele vai ter uma conclusão a respeito de uma matéria e a gente usa os laudos para determinar insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, né? Então, exemplos de programas, os programas que a empresa é obrigada a fazer, PGR e GRO, o antigo PPRA, o programa do médico, que é o PCMSO, e aqueles programas especiais que muitas vezes, dependendo da atividade laborativa, vai precisar fazer um programa de conservação auditiva, onde tem ruído, muito ruído, né? Um programa de proteção respiratória, naquelas empresas que têm excesso de contaminante no ar, poeiras, né? Então, pessoal, ficou clara a diferença entre programa e laudo? Não dá para confundir as coisas, tá? Escrevam sim no chat, quem está me ouvindo aqui, e conseguiu entender a diferença conceitual entre programa e laudo. Ficou claro aqui? Ok? Então, tá bom, podemos avançar aqui. Então, laudo, exemplo, LTCAT é um laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Ele é um documento que vai servir, vai ter objetivos, eu falei ontem dos objetivos, preenchimento do PPP, concluir para a empresa se tem aposentadoria especial ou não para reter um imposto diferenciado para aquele trabalhador, né? Então, o LTCAT ele ampara o preenchimento do documento individual, porque o laudo, o LTCAT é coletivo. Não pode aparecer nome de trabalhador, né? E não personalizado. Ele é genérico por setores, por grupo homogêneo de exposição, por cargos da empresa. Então, a gente tem esse viés técnico, né, de informações. Laudo conclusivo, programa promessa, né, planejamento. Então, os laudos, eles trazem conclusões de enquadramento de insalubridade, periculosidade e também aposentadoria especial, ok? Então, o LTCAT, ele é um documento que foi previsto no Regulamento da Previdência Social como um documento conclusivo sobre as condições ambientais, fatores de risco, para poder dar segurança para as empresas poderem preencher os documentos que depois os funcionários vão usar lá na frente para encaminhamento de aposentadorias. Muito bem. A instrução normativa que implementou a 128, e eu até vou mandar ela para vocês aqui no chat, daqui a pouquinho eu vou mandar a instrução normativa, porque nós falamos bastante dela na segunda-feira e ontem também. Ela traz informações importantes
sobre o que precisa ter no laudo e sobre as conclusões, né, de quando vai ter aposentadoria ou não, certo? Mas tudo isso faz parte do decreto 3048, que que regulamentou, né, a questão da lei previdenciária. Então, o LTCAT é um laudo obrigatório, ele é coletivo, tá? E ele é uma demanda do INSS, não é do Ministério do Trabalho, e ele serve para concluir quais os trabalhadores que têm ou não têm aposentadoria especial na empresa. E vai servir de base, então, para aquele envio dos fatores de riscos, o evento S2240, né, que é fatores de risco, condições ambientais, que vai automaticamente gerar o formulário do PPP, que atualmente, depois de 2022, ele é 100% digital, certo? Então, o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ele traz o laudo personalizado, as informações do laudo personalizado para cada trabalhador e o histórico funcional. O que que aconteceu com esse trabalhador no período que ele ficou na empresa, né? Então, o que que seria a tal da aposentadoria especial? A aposentadoria especial, pessoal, é uma espécie de aposentadoria com tempo de contribuição reduzido, né? E ela é baseada, o tempo que eu vou ser obrigado a trabalhar, que é menos do que todos os outros trabalhadores, vai ser determinado de acordo com o agente nocivo que está comprovado no laudo que eu estou exposto ou não, né? E aí eu posso ter a redução para 15, para 20 ou para 25 anos. Digamos assim, que 90% dos casos vai ser 25 anos, alguns poucos que vai enquadrar para 15 e 20. Aí vai variar de acordo com o tipo de agente nocivo, como eu dizia, que o trabalhador está exposto. Então, aqui vamos dar um exemplo do que é mais crítico daquele trabalho na mineração, extração mineral ou vegetal em subsolo. Esses dois casos, eles podem conceder aposentadorias de 20 e 15 anos. Então, veja, que beleza, né, pessoal? É como se o INSS estivesse dizendo para nós assim: eu quero comprar uns anos da tua vida. Está afim de me vender? Sabe por quê? Olha o ambiente que você trabalha como que é. E olha você aí, ó, todo encarvoado, né? Todo sujo de contaminante de poeira, né? Mineral. E é o seguinte, você vai se aposentar com 15 anos só, trabalhou 15 anos, tá aposentado, não tá de boa. Só que é o seguinte, o teu pulmão vai estar podre. Com 15 anos de exposição vai estar podre. E a tua expectativa de vida é mais uns 4, 5 anos. Tá bom para você? Se vocês querem isso, pessoal, escrevam sim ou não. Se vocês aceitam essa proposta do INSS. O INSS está propondo isso. Olha, eu estou comprando, estou te indenizando, porque você, a condição tua de trabalho é tão ruim, vai te deixar doente e pode comprometer os anos de vida. Então, como você vai viver menos tempo que os outros trabalhadores, você tem que se aposentar antes também. Entendeu? Essa é a lógica. Escrevam sim no chat, pessoal, se vocês conseguiram entender o conceito, porque o conceito da aposentadoria especial é o mesmo da insalubridade, que é a doença, né? Então, a Adriane não topou, ela não quer vender os anos da vida, né? Mas no frigir dos ovos, pessoal, o conceito é esse. Por que que vai se aposentar antes? Porque vai morrer antes, entendeu? Então, essa seria a lógica do conceito da aposentadoria especial. Então, dependendo do agente, se ele é menos agressivo, é 25 anos, né? Se não é 15 ou 20, que no caso, quando há uma associação de agentes físicos, químicos e biológicos exclusivamente nas áreas de extração mineral, extração vegetal e subsolo. Muito bem. A gente vai ver depois em salubridade também para traçar a diferença. E aí o seguinte, nós temos os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Porém, para aposentadoria especial e para insalubridade, vai ter enquadramento só em físico, químico e biológico. Ergonômico e de acidentes não dá direito à insalubridade e nem à aposentadoria especial.
E aí tem mais. Para a aposentadoria especial, nós temos itens a menos do que para a insalubridade. Então, aqui no risco físico, o que que não enquadra? O ruído ok, ruído contínuo, ruído de impacto não enquadra, que é aquele ruído com pausas de segundos, né? Tipo batistaca, né? Um ruído que é sistemático e não contínuo, então é chamado ruído de impacto. Vibrações, ok, ele dá insalubridade da aposentadoria especial. O raio-x e as fontes radiativas, que é radiação ionizante, ok. Agora, radiação não ionizante não enquadra para aposentadoria especial. É aquela radiação típica dos soldadores, né? Que está exposto lá nas áreas de metalurgia também, que tem a radiação causada pela fundição, né? De metais e tal. Então, as radiações, anotem aí. Então, no grupo verdinho, aqui, nós não vamos ter ruído de impacto, não vamos ter as radiações não ionizantes, o frio. Aí, o frio, os trabalhadores recebem insalubridade, inclusive na carteira, né? É, um adicional. Porém, ele não enquadra na lei previdenciária, lá no anexo 4 da Previdência, o anexo 4 do regulamento da Previdência é um quadro que vai trazer todos os itens que têm direito à aposentadoria especial, certo? E a umidade, então, ruído de impacto, radiações ionizantes, frio e umidade para físicos. Químicos também não são todos e biológicos também não são todos da insalubridade. Então, se eu olhar aqui, o anexo 4 da Previdência Social, ele vai ter o código também do risco, que esse código ele é informado lá, é da tabela 24 do E-Social. Então, quando a gente envia as informações para o E-Social, vai ter que elencar com esse código, que até nós olhamos já ontem, né? Então, nós vamos ter o agente nocivo aqui, e quantos anos, na última coluna, quantos anos que dá direito de se aposentar precocemente, né? Então, aqui começa com os agentes químicos, aqui em ordem alfabética, asbestos, benzeno, os asbestos até 20 anos, né? Berílio, 25, a maioria vocês vão ver que é 25 anos. Bromo, cádmio, tudo 25 anos. Carvão mineral e seus derivados, 25 anos. E aqui nós temos, então, aqui está repetido o slide, chumbo, cloro, tudo 25 anos. Cromo e seus compostos tóxicos, 25 anos. Disulfeto de carbono, também 25 anos. Fósforo e seus compostos, 25 anos. Iodo, manganês, né? E o manganês e seus compostos. Então, aqui a gente vê, seguindo, né? Mercúrio, níquel e seus compostos. Petróleo, então os derivados de petróleo, xisto, bituminosos, gás natural e seus derivados, também 25 anos. Sílica livre, que é a composição da poeira mineral, né, extração de minérios, beneficiamento e tratamento de produtos minerais, né, em todas as atividades, construção de túneis, tudo onde temos sílica. E aí ele tem nesse item 10.019 outras substâncias químicas, que são as substâncias cancerígenas, e outras que ele vai considerar como direito de aposentadoria especial, também de 25 anos. Então, aqui a gente vê parte para os agentes físicos agora, que identifica como o grupo 200, na tabela 24 do social. E aí nós temos aqui, ó, ruído, né, vibrações, radiações ionizantes, que é da solda, todas essas aí têm direito a aposentadoria especial. Temperaturas normais, só reforçando que é só o calor, o frio não enquadra para aposentadoria, tá? Pressões atmosféricas anormais, que são as hiperbáricas, certo? Biológicos, que os biológicos, então, exposição aos agentes
citados unicamente nas atividades relacionadas. E aqui nós temos trabalho em estabelecimentos de saúde, em contato com pacientes, né, portadores de doenças infecto-contagiosas, trabalhos com animais infectados para tratamento de soro, vacinas e outros produtos, trabalhos em laboratório de autópsia, anatomia, patologia. Aqui chama atenção, pessoal, que ele fala de trabalhos com animais infectados para tratamento ou para preparo de soro e vacinas. Então, a gente fica em dúvida aqui, em alguns profissionais, né, da área da veterinária, por exemplo, no enquadramento legal da aposentadoria especial, dependendo da atividade, se tem contato ou não com animais infectados, né? Então, aqui, trabalho de exumação de corpos, manipulação de resíduos de animais deteriorados, que daí entra na parte de limpeza, né, de estábulos, tudo mais, trabalhos em galerias, fossas e tanques, esvaziamento de biodigestores e coleta e industrialização, de lixo. Então, aqui nós vemos a questão mais crítica, que é a associação de agentes, que vão dar onde a combinação de físicos, químicos e biológicos nas condições de mineração. Então, se a mineração nas frentes de produção 20, aliás, afastadas das frentes de produção 20 e nas frentes de produção 15 anos. Então, aqui, ó, a gente vai vendo o mapa histórico, isso aqui a gente viu ontem também, só para fazer o entendimento de que houve um período da história da legislação da aposentadoria especial que concedia a aposentadoria especial sem laudo nenhum, só estando na carteira contratado, naquele cargo já dava direito, por exemplo, motoristas de caminhão, médicos, né? Não precisava comprovar que estava exposto a agente de risco, mas simplesmente estando com a carteira assinada, o cargo já era o suficiente para a concessão, tá? Em 64, né, quando ele foi aprovado, em 79 teve uma ampliação desse quadro, incluíram mais cargos e determinou a existência de laudo de comprovação quando a concessão da aposentadoria especial é por agente nocivo, né? Teve outra alteração em 97, que criou o anexo 4, que se mantém até hoje. Claro que o anexo 4, lá em 97, ele excluiu alguns riscos, essa questão do frio, da umidade, das radiações que existiam. Depois eu vou abrir a legislação, que ela já está, essas legislações todas já estão no material que eu disponibilizei para vocês. E, finalmente, a partir de janeiro de 2004, foi criado, então, foi dado o nome para o laudo, que não existia, esse não era chamado de LDCAT até 2004, então tem 20 anos já, né? O laudo chamado de LDCAT e a criação do PPP, tá? Então, aqui já falamos, né, o que exclui, e a gente pode ver esse quadro, eu gerei um arquivo separado dele, que eu vou estar mandando daqui a pouquinho no grupo e aqui no chat, para quê? Porque é importante, né? Que é tanto material para vocês se acharem, depois fica mais fácil. Então, nós vemos aqui do risco físico, que ele vai ter 10 anexos, são 4 que não enquadram para aposentadoria especial, todos esses aqui dão insalubridade, certo? Eles fazem parte da NR15 de insalubridade, porém, não dá aposentadoria especial, só para a gente poder entender as diferenças, tá? Agente químico, nós temos 200 produtos, mais ou menos, no anexo 11, aqueles de análise quantitativa, e para a legislação previdenciária, nós vamos ter mais ou menos da metade, tá? É claro, pessoal, que, como eu dizia ontem, judicialmente, esses trabalhadores que trabalham no frio, na umidade, que comprovadamente têm a exposição ao agente nocivo, recebem insalubridade, inclusive, eles ganham na justiça, mas não diretamente no balcão lá do INSS.
É isso nesse sentido que a gente precisa fazer o entendimento, tá? E aqui os riscos biológicos, então, eles excluem alguns itens aqui. Aqui, por exemplo, nós temos para insalubridade hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais, tá? Então, os veterinários, o pessoal que trabalha com tratamento de animais, eles recebem insalubridade, mas eles não têm direito à aposentadoria especial, tá? Então, o veterinário, na justiça, ele ganha, mas no laudo, no LTCAT, ele não tem enquadramento porque não está contemplado no anexo 4. Os hospitais, eles têm pacientes em isolamento, né? Claro, vai ter contato com laboratórios e animais destinados a preparo de soros e vacinas, trabalho em clínica de histopatologia, gabinetes de autópsia. Então, ficam essas diferenças que a gente sabe que vai constar o risco biológico no LTCAT, no PPP, vai concluir para insalubridade, mas não para aposentadoria especial. Ok, pessoal? Deu para entender as diferenças? Eu vou mandar agora aqui no chat, já para a gente poder mandar, para a gente ter vocês já acharem os documentos, e eu já vou mandar também no grupo do WhatsApp, para ficar mais fácil da gente achar esses documentos aqui, tá? Então, eu vou mandar aqui o anexo 4 da Previdência, que é esse que eu acabei de mostrar. Vou mandar o quadro comparativo, a tabela comparativa de insalubridade, já mandei aqui, e a IN 128, que é aquela que tem vários detalhes importantes para a questão de conclusão de laudo, tá? Para entender o que enquadra e o que não enquadra. E também a tabela 24, que é a do E-Social, com os itens e os números que a gente informa lá no E-Social. E aqui eu vou já mandar para vocês também no grupo aqui do WhatsApp, já vamos mandar, que daí vocês já ficam com o material todo na mão, tá? Tabela 24, o decreto 128 e, e também a, o anexo 4 da Previdência. Muito bom. Então, o decreto e a instrução normativa 128 e mais o anexo 4 da Previdência. Ok, voltar para cá. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Deu para entender, então, pessoal, as diferenças, escrevam-se no chat aqui. Quem conseguiu acompanhar e entender, fazer o entendimento das diferenças entre a aposentadoria especial e a insalubridade. Não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. A gente sabe que existem diferenças no conceito, porque as legislações são distintas, não é o mesmo regramento. Então, nós vamos ter, para insalubridade e periculosidade, um enquadramento legal lá na NR15 e na NR16, que não tem nada a ver com o regulamento da Previdência, né? Então, a gente sabe que o GRO, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, não é um lugar para falar de insalubridade e periculosidade. É preciso construir documentos separados da empresa, não misturar as informações, certo? Então, quando a gente fala insalubridade, pessoal, insalubre, não saudável, situação imprópria para a saúde. Quando a empresa paga a insalubridade para os trabalhadores, é a mesma coisa que fazer uma declaração de culpa. Por isso que nós temos toda uma manobra e um esforço
redobrado, quem é da área de saúde e segurança do trabalho, não para não querer pagar aqueles 10, 20 ou 40% do salário mínimo, que é pouco, né? Se pensar, não é um valor exorbitante, mas é porque, como é na folha de pagamento, vai gerar uma declaração de culpa. A empresa está olhando para o trabalhador e dizendo assim: olha, eu fiz tudo o que eu podia por você, mas você vai ficar doente. Ah, por isso que você está recebendo na folha esse valor a mais. Então, a gente sabe que existe um esforço redobrado da equipe de saúde e segurança para fazer um trabalho todo de neutralização, de qualidade de vida, de condições de trabalho melhores, né? Então, quando a gente fala, qual é o conceito de insalubridade mesmo? Realização de atividade em ambiente que possibilite o desenvolvimento de agravos à saúde, ou seja, eu estou declarando para todo mundo que eu vou deixar esse pessoal doente, por isso que eu estou pagando, certo? Qual é esse pagamento? Quando incide, quando enquadra-se, então, pelo regime CLT, para quem é trabalhador CLTista, carteira assinada, o enquadramento pode gerar grau mínimo, é 10% do salário mínimo, grau médio, que é 20% do salário mínimo, ou grau máximo, que é 40% do salário mínimo. Não é sobre o salário que o trabalhador recebe na carteira, é sempre sobre o mínimo nacional, certo? Então, aqui nós vamos ter 14 chances de pagamento da insalubridade. 14 itens, sendo que o 4 foi revogado, então são 13. Os 10 primeiros são riscos físicos, 3 químicos e um biológico, certo? Então, ó, são esses 14, 13 e nada mais. Então, quando existe uma análise, a gente vai fazer uma análise para laudo de insalubridade, não precisa falar em ergonomia, que não tem nada a ver, não precisa falar em risco de acidente, que não tem nada a ver, é só físico, químico e biológico. Deu para entender isso aqui, pessoal? Que não é os 5 grupos para insalubridade, são só químicos, físicos e biológicos? Escreve aí um sim, né? Dê um positivo para nós aí, para que a gente possa saber que vocês estão acompanhando o que estamos falando aqui. Ok, pessoal? Até aqui? Muito bem. Então, a gente vai olhar para o quadro dos quadros de riscos e nós vamos ver o seguinte, ó. É, físicos, químicos e biológicos. Ergonômetros de acidente não tem enquadramento para insalubridade. Copiar e colar, anotaram aí, isso é importante para a gente ter clareza da qualidade dos laudos. Quem está aqui na sala, que é da área de contabilidade, que é da área de gestão, que não é diretamente engenheiro técnico, vai receber o documento, precisa saber isso, tá? Que não tem nenhum cabimento incluir análise de risco ergonômico e de acidentes no laudo de insalubridade. É só físico, químico e biológico. Muito bem. Então, quando a gente fala do ruído contínuo, tem que ser diário, né, exposição diária e acima de 85 decibéis para concessão da insalubridade. O ruído de impacto, então, é acima de 130 decibéis, né? Anexo 15, anexo 2, NR15 e NHO 01 são as normas que vão determinar a questão do enquadramento legal, tá? Então, aqui, o calor é um cálculo chamado IBUTG, Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo, tem que ficar acima do valor calculado, que vai levar em consideração a temperatura, medida com esse termômetro, que faz a simulação do corpo humano, né? Porque o que a gente quer saber é quanto que o corpo humano absorve de calor permanecendo naquele ambiente, né? As trocas térmicas. Então, anexo 3 da NR15 e a NHO 06 são as normativas que dão enquadramento legal para o calor. Muito bem. Agora nós vamos ter a questão das radiações ionizantes, que é o raio-x, a parte de tratamentos quimioterápicos, usinas nucleares, sempre que eu tiver. Hoje é muito usado o raio-x para tratamentos de saúde, né, de câncer. Então, a gente vê também a manipulação e contato de
de radiação ionizante nos quimioterápicos, nos remédios usados para tratamento de câncer, né, em alas específicas de tratamento de saúde de hospitais. Então, a gente vê um enquadramento legal para essa mobilidade aqui. Já as pressões anormais são aquelas atividades laborativas de mergulho, de mergulhadores ou ambientes pressurizados necessários em áreas piloto de avião, né, em atividades laborativas da construção civil, também quando faz trabalho em tubulão pressurizado, né, então é uma atividade bem específica que dá também direito à insalubridade. Muito bem. Nós temos aqui as radiações não ionizantes, e eu queria dizer que as radiações solares, elas são enquadradas como radiação não ionizante, porém não dão direito de insalubridade, porque são atividades de fonte natural. Então, todas as fontes naturais, eu até falava isso na segunda-feira, o frio, o calor e a luz solar são fontes naturais de intempéries. Então, elas não, no conceito de insalubridade, você tem que ter uma condição de fonte artificial para poder enquadrar. Então, no caso da solda, sim, né? Então, esse clarão, essa luz forte aqui, que é produzida pelo processo de soldagem, é o que vai dar direito à insalubridade por radiação não ionizante. Já diferente desse trabalhador cortador de cana aqui, trabalhador rural, não vai ter direito porque a luz solar não enquadra para a insalubridade. Ficou claro, pessoal, essa diferença das fontes naturais e artificiais? Vocês tinham esse conhecimento ou é uma novidade? Escrevam aí no chat para mim, por favor. É uma novidade que eu estou falando aqui com relação à conclusão de laudos quando é luz solar? E quando é natural e quando é artificial, quando não é. A Ana disse que é novidade. Então tá, então vocês copiem, colhem e anotem, né, Ana? Essas informações são importantes, que às vezes a gente não tem tão claro, né, para interpretar um laudo. As vibrações, elas podem ser de corpo inteiro ou de mãos e braços, e as duas são consideradas insalubres quando a gente faz a medição e elas ficarem acima do limite de tolerância. Então, para vibração de mão, de membros superiores, que é mão e braço, né, que vem das atividades laborativas com ferramentas manuais, né, lixadeira manual, parafusadeira, motosserra, todos os martelete. Então, se faz a quantificação com um aparelho para ver o resultado que vai dar. Então, se der acima, a gente vai dar insalubridade, né? Mesmo assim, se quando dá acima, a gente pode entrar com uma medida preventiva e limitar o tempo de uso, né? Então, uma parafusadeira, por exemplo, na medição, ela pode trabalhar 3 horas por dia. Então, claro que um montador de pneu, um borracheiro, ele não precisa ficar o dia inteiro, né? Ou se tivesse a necessidade, faz um rodízio para que não precise ser paga a insalubridade. Não só pelo valor do pagamento, como um dispêndio financeiro para a empresa, mas pelo motivo que eu acabei de falar, que ela gera uma culpa no cartório, né? A empresa está assumindo uma culpa já, dizendo assim, ó, sou culpado, vou deixar esse povo tudo doente, né? Então, por isso que a gente precisa, as medidas preventivas, sempre pensar em fazer medidas de ação e não simplesmente pagar insalubridade. Agora, para vibração de corpo inteiro, é mais complicado, né, de fazer intervenção. Se eu vou medir um trator, lá uma empilhadeira, e ela der acima de 1,1, que é o limite de tolerância, dependendo da jornada, ela vai ter uma jornada muito curta, então a gente não vai ficar dentro de uma responsabilidade de decisão da alta gestão, né? Que a gente, como na área técnica, a gente passa toda a orientação
mas nós não podemos decidir pela empresa, a empresa que vai ter que tomar medida administrativa. Às vezes é caro, né, para fazer rodízio porque a mão de obra de um operador é cara, né, não é tão fácil assim às vezes é inviável economicamente fazer. Também tem esse jogo aí, só. As áreas de frio também. O frio, ele já, como nós vimos lá na segunda-feira, a partir de 10 graus positivos, não precisa nem ser temperatura negativa, né? E o frio tem um agravante, que a gente não consegue neutralizar ele com o EPI, né? Então, o frio, uma vez configurado, se a gente fornece todo o EPI, que é obrigatório, né? Atende as fossas térmicas por uma questão de prevenção de doenças, mas não tem como neutralizar. A gente não pode dar 100% de garantia para a empresa de que o trabalhador está totalmente lacrado, aí, isolado. Então, o frio, ele dá enquadramento de 20% do salário mínimo e tem que pagar, tá? Tem que anotar isso aí, vocês anotem aí, que é uma informação importante, tá? A umidade também ela dá insalubridade quando é atividade em local molhado e encharcado, né? Não é qualquer auxiliar de limpeza torcendo o pano no balde, né? Então, eu tenho que configurar realmente uma exposição nociva, que traga comprometimento de saúde, do trabalhador. Então, geralmente vai ser aquelas atividades de lavação, né, de caminhões, lavação de veículos, higienização, né? E mesmo assim, dependendo do caso, a gente consegue neutralizar, fazer um trabalho de gestão, fornecendo equipamentos de proteção individual, e nesse caso tem condições de não pagar, inclusive, tá? Para a umidade, o frio não. Então, a umidade ela vai trazer complicações para a saúde, tanto reumáticas, circulatórias, respiratórias, né? Então, são várias doenças aí que a exposição prolongada à umidade pode trazer de agravamento para a saúde dos trabalhadores. Então, nós temos aqui vários EPIs que são adotados, o macacão impermeável, a luva, né? Aqui as botas, as luvas, são equipamentos que a gente consegue comprovar a neutralização, é possível, tá? Químicos, então, aquela regra que eu havia colocado na segunda-feira para vocês, quais são os produtos químicos que a gente é obrigado a medir, que são quantitativos, né? São só 5, né? 5 situações, de análise quantitativa e os químicos é uma, mas somente aqueles que contaminam por via respiratória. Então, eu coloquei o desenho do nariz aí bem grandão para vocês gravarem essa regra de ouro, né? Uma regra de ouro, uma regra que a gente precisa memorizar, né? Não esquecer. E nós vamos ter, então, o NR15, 3 anexos, o 11, o 12 e o 13, o 11 e o 12, que são esses químicos de análise quantitativa, né, que vai ter que usar bombinha, medir. Então, geralmente, aqueles que ficam em suspensão no ar, né, poeiras, fumos, névoas, neblinas, contaminantes químicos, né? Então, aqui, ó, o anexo 12 ele traz um enquadramento legal para poeiras, né? Então, são chamados de poeira quando é partícula sólida. E no anexo 12, a única poeira, notem aí, pessoal, a única poeira que enquadra para insalubridade é a poeira mineral, só a pó de pedra, tá? Marmorarias, britadores, extração de pedra, sim, esse é um tipo de poeira nociva e que vai trazer, então, um enquadramento legal no anexo 12 da NR15. As outras poeiras, pessoal, poeira de madeira, poeira de massa plástica na lixação de superfície metálica, todas as outras, a gente faz a medição, o controle ambiental, porém, elas não têm enquadramento para insalubridade. Deu para entender, pessoal, essa questão da poeira que eu falei agora? Que a única que enquadra é a mineral? Ah, escrevam aí sim, né? Se vocês estão
conseguindo gravar tudo isso, isso é uma novidade, isso também, que as outras poeiras não dão insalubridade, né? Então, ok. Então, as poeiras também, nós vamos ter no anexo 12 a sílica, né, que é o composto da poeira mineral. Nós vamos ter limites de tolerância para asbesto, que são as partículas do fibrocimento, né, da questão da extração de material de fibra, que ele, inclusive, é muito estudado como um produto composto cancerígeno, muito agressivo, muito nocivo para a saúde das pessoas, certo? E o manganês. O manganês, na extração de manganês, então a exposição a poeiras do manganês, e também quando ele é aplicado na solda, né? Então, o amianto, o asbesto, ele vai trazer um limite de tolerância, né, para a poeira respirável, né? E a gente sabe que é feita essas medições e uma preocupação muito grande da Organização Internacional de Saúde com relação ao câncer, né, que é provocado. Então, nós temos aqui um estudo muito grande de um médico patologista aí do trabalho, que é chamado René Mendes. Ele teve uma publicação grande, que até está a fonte aqui, se vocês quiserem buscar mais informações, de como ocorre a contaminação, o desencadeamento das doenças, asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma maligno do pleura. Então, aqui chama atenção, pessoal, esse raio-x de um trabalhador exposto a amianto. Veja que que as fibras ficam alojadas no pulmão. Então, não tem o que fazer, não tem como você fazer uma cirurgia para extrair esse contaminante que se alojou dentro do pulmão e que vai só acumular, só vai piorando, né, a situação da função respiratória desse trabalhador. Então, é bem complexo isso, né? Já o manganês, nós vamos encontrar o manganês em alguns tipos de solda, não são todas as soldas que vão ter esse composto, então é muito importante, quando a gente faz análise de área de metal mecânica, de soldadores, saber qual é o tipo de vareta que ele está usando, de eletrodo, né? Ou se é uma solda MIG, TIG, que daí ele é só um aramezinho, porque o manganês, ele vai aparecer em alta concentração na solda elétrica, que é aquela solda que usa varetas, né, que são chamados eletrodos, que ele tem um metal revestido para fazer retardo da chama e melhorar a qualidade da solda. Então, esses tipos de solda é os que têm mais chance de ter concentração alta de manganês, e anotem aí, pessoal. O único metal da solda que enquadra para a insalubridade é o manganês. Então, veja, a única poeira é a sílica, a poeira de mineral, e o único metal é o manganês. Copiaram e colaram, os outros metais a gente mede, faz monitorização ambiental, controle da exposição dos trabalhadores, porém, eles não têm enquadramento para insalubridade. Vocês sabiam disso, do manganês e da sílica, ou é uma novidade, pessoal? Você já tinha isso com clareza, isso que eu estou falando? Ou é novo que eu estou falando aqui? Escreva aqui no chat para eu saber se é, se é a Letícia escreveu. Ok. Então, é bem importante a gente ter essa lucidez, esse esclarecimento das situações que enquadram. A nocividade da poeira, para vocês terem ideia, lá no anexo 12 da NR15, para cada amostra de poeira vai ter um limite de tolerância diferente, porque a nocividade da poeira está no tamanho da partícula. Então, quanto mais fina for a poeira, mais nociva ela é para a saúde do trabalhador, porque daí ela tem chance de entrar e de nenhum tipo de máscara reter, né? Então, quanto mais fina a poeira, menos tolerante vai ser a questão da aceitação dela, né, para a expulsão dos trabalhadores. Foi proibido em todo o Brasil o uso de jato de areia.
os jatos de areia que eram usados para fazer tratamento de lixamento, né, e polimento de superfícies metálicas, em vidro também, os vidros jateados, era muito usado a areia, e ela foi proibida em função dessa nocividade da sílica. Hoje se usa microesfera de vidro ou limalha de ferro, né? Para poder fazer o polimento e a questão dos tratamentos de superfícies. Foi proibido, então, pela Anvisa, porque eles comprovaram que um trabalhador, um ano exposto à poeira da areia é o suficiente para comprometer toda uma vida, né? Para comprometer o pulmão do trabalhador. Por isso que esse sistema de trabalho foi proibido, né? Então, aqui nós vemos uma bomba para fazer a coleta, a amostragem, né? E os sistemas de amostradores, né? São filtros que são pesados, enviados para laboratórios especializados para poder quantificar e ver se está acima do limite de tolerância. Às vezes, em muitas situações, a gente consegue encontrar uma máscara para fornecer para o trabalhador que neutraliza essa situação da exposição da sílica e aí não paga essa anuidade também, desde que tenha todo um controle de frequência de trocas, de registro em documento de ficha de EPI, treinamento. Então, não é uma ação só que vai ser suficiente para não pagar a insalubridade. Vai ter que ter um plano de gestão mesmo em cima do risco, que vai envolver entrega do EPI, treinamento, comprovação com documentos de que está acontecendo, exames médicos, exames de saúde desses trabalhadores, para a gente dar segurança para as empresas, no caso, não pagarem. Até aqui tudo bem? Deu para entender essa questão da poeira, pessoal? Escrevam sim no chat aí, que eu quero ver se estão aqui acompanhando toda essa minha fala, né? Depois, quem for assistir gravado, se ficar com alguma dúvida, pode, quando for assistir, depois me questionar também, tá? Então, aqui, a insalubridade, então, pela poeira respirável, total, sílica livre cristalizada, que vai ter essa questão do enquadramento legal. E nós temos, então, o anexo 11, que vai trazer 200 e tantos produtos com limite de tolerância. O 12, que é de poeira, manganês e asbesto. E o 13 é o varejão, né? O 13 é aquela parte da NR15 que tem todos os outros produtos químicos que contaminam pela pele, né? Por outras formas de contato. Então, nós vamos ter, por exemplo, o cimento, a massa do concreto, ela é enquadrada no anexo 13, né, que não precisa medir nada. Os produtos de limpeza, né, que os auxiliares de limpeza, as equipes de limpeza utilizam, também vão ter na sua composição, muitas vezes, soda cáustica, são álcalis cáusticos, são produtos agressivos que dão enquadramento na insalubridade. E os derivados de petróleo todos, né? Óleos minerais, graxas, óleos lubrificantes, todos são, alguns deles são voláteis, e daí eles são das duas formas, né? Tanto pelo contato quanto por via respiratória. Como é o caso do tolueno, do xileno, do benzeno, né? Que são compostos típicos das pinturas à pistola, né? E das aplicações de tinta, de colas, algumas colas. Então, nós vamos ter as duas análises, a qualitativa e a quantitativa. Como eu dizia lá na segunda-feira, os químicos, eles podem ser avaliados das duas formas. Alguns produtos é só qualitativo, alguns produtos têm os dois, né? Que ele contamina tanto pelo nariz quanto pela pele. Então, sempre a forma de análise que a gente vai fazer para a concessão da insalubridade é conhecendo o agente químico, vendo como que ele entra para dentro do corpo humano, para poder aí ver a metodologia de análise, né? Para dizer tem insalubridade ou não, tá, pessoal? Então, aqui nós vemos a insalubridade por risco biológico, ela é sempre qualitativa, né? Então, se eu for analisar
dentro de um hospital, é claro que tem que haver manipulação de doentes. Eu não vou conceder insalubridade dentro do hospital para o porteiro, para o pessoal do administrativo ou para um trabalhador, tipo um assistente social. Só o fato dele circular pelos corredores do hospital não é o suficiente para conceder a insalubridade, tá? Então, vocês sabiam disso? Escrevam sim ou não, ou se é uma novidade aí no chat. Em hospitais, a gente tem segmentação de área suja e limpa, por exemplo, nas lavanderias de grandes hospitais, em que os trabalhadores que ficam na área que chegam a roupa suja, fazem a triagem e tal, e é separado com uma parede e já vai a roupa limpa só para dobrar e secar e calandrar numa área limpa que não tem risco biológico. Então, os riscos biológicos de área de saúde tem que tomar um cuidado para não considerar o fato de estar dentro do hospital já dá direito? Não, né? Ele tem que estar dentro do hospital e efetivamente pôr a mão na massa, ter contato, fazer procedimento com pacientes, tá? Diferente da coleta de lixo, né, pessoal? Porque a coleta de lixo, ele vai ter contato com o produto todo misturado. Então, assim, até se questiona na questão da coleta seletiva, né? Hoje em dia a gente tem as coletas seletivas, que é um lixo que não é lixo, um lixo reciclável, né? Mesmo assim, pode haver contaminação. Então, depende muito da análise do perito, né? De cada situação, de cada empresa, certo? Bom, bem no final do NR15, ela vai aparecer essa tabela, que já tinha mostrado ela na segunda-feira também. Então, são os 14 anexos, o 4 foi revogado, certo? E ele vai aparecer, então, qual o percentual do pagamento sobre o salário mínimo, se é 10, se é 20 ou se é 40% do salário mínimo. Então, dependendo aqui, ó, a maioria é 20, né? Nós vamos ter 40 para radiação ionizante, que é o raio-x, para pressão hiperbárica, que deixou aqui de ar comprimido, alguns produtos químicos, que também vão dar 40, como, por exemplo, os óleos minerais, os óleos lubrificantes é 40. Se eu pegar um solvente orgânico, um thinner é 20. Tem essa diferença entre um produto e outro que nós vamos encontrar dentro da própria normativa. As poeiras minerais é tudo 40, né? Então, a questão se enquadrada a poeira mineral, a sílica, o asbesto, o manganês, vai dar 40, tá? A insalubridade por riscos biológicos, tá, esse anexo 13 também, de agentes químicos avaliados qualitativamente, também podemos ter alguns produtos que dá 10, outros que dá 20, e os que dão 40% de insalubridade em cima do salário mínimo. Para risco biológico, ou é 20 ou é 40, depende da situação de trabalho. Por exemplo, a coleta de lixo é 40, pessoal da saúde, enfermeiros, é 20, né? Quem trabalha em estação de esgoto é 40. Então, nós vamos só ter 20 ou 40 para risco biológico, não existe o 10% da insalubridade, só 20 ou 40, bem? Então, aqui, beleza, vamos falar agora de periculosidade. A periculosidade, diferente da insalubridade, ela é, ela vai, o conceito da periculosidade é o risco iminente de morte. Então, são aqueles trabalhadores que têm exposição da vida deles, né? Então, a exposição ao risco iminente de morte, ele pode ser, está previsto na NR16, né? Quando enquadrada a periculosidade, paga-se 30% do valor do salário do trabalhador. Não é sobre o salário mínimo, tá? E não tem percentuais diferenciadas, é fixo 30, ok? Pessoal, vocês sabiam disso da periculosidade, a diferença? Que a periculosidade é sobre o salário integral do trabalhador e a insalubridade é sobre o salário mínimo? Ou é uma novidade? O que vocês dizem aqui no chat? Porque existe uma diferença, né? A Ana disse que sabia. Aqui tá, Rafaela, que novidade. Bom, então aqui
Nós vamos ver, então, a insalubridade, 40, 14, 13 itens, né, que enquadram. Para a periculosidade, nós vamos só ter 6. São só 6 e tem um que está em suspenso ainda, tá? Então, aqui, ó, existe também uma diferença no pagamento, que 30% é para CLT, para quem é trabalhador de empresa privada. Os concursados, os que trabalham em autarquias públicas, que são chamados de estatutários ou servidores federais, é um pouco diferente o percentual, pode ser, em vez de 30 é 10, porque eles têm realmente enquadramento, os salários mais altos, né? Também. Então, aqui vamos ver quais são esses 6 itens que tem a norma, né? A NR16. Nós vamos ver aqui, ó, a periculosidade. Anexo 1, explosivos, o anexo 1 da NR16, inflamáveis, é o anexo 2, segurança pessoal e patrimonial é o anexo 3, energia elétrica é o 4, esse de motociclistas que está suspenso temporariamente, tem um que eu vou mostrar que é para policial, o pessoal que trabalha em orientação de trânsito, que é só para CLT, que também tá, que foi uma alteração da CLT, vou mostrar na sequência, e o raio-x, né? As radiações ionizantes que vão enquadrar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é uma motocicleta, então, que seria o 6, está suspensa temporariamente. Muito bem, vamos ver aqui no nosso quadro onde que ficam esses riscos, né? Então, a radiação ionizante é a única que tem no grupo de risco físico, é só a raio-x, né? Ou as fontes radioativas. Químico não tem, porque quando eu falo do químico, explosivos inflamáveis que são químicos, eles vão aparecer de novo, né? Então, vão aparecer 2 vezes, vão aparecer no químico e no de acidentes. Dependendo do dano, consequência do risco, ele vai se enquadrar como químico ou como acidente. Nesse caso, a periculosidade, ele não enquadra aqui na classificação como químico. Ele vai aparecer aqui como explosivos e inflamáveis, certo? Biológicos, não tem periculosidade para risco biológico, tá? Ergonômicos, não tem enquadramento de periculosidade para risco ergonômico. E os outros três estão aqui: eletricidade, trânsito e segurança pessoal, patrimonial. Copiar e colar, pessoal, então são 6 chances, 5 agora, né? Porque tem que estar em suspenso, de um trabalhador receber a sua periculosidade de 30%. Muito bem. Se a gente abrir a normativa, NR18, anexo 1, nós vamos ver que os explosivos, eles só se aplicam a rompedores de rocha, ou seja, banana de dinamite, cordel detonante ou similares, né? Não existe, existem outros equipamentos que geram explosão, mas eles não estão contemplados na normativa. Então, aqui, se eu olhar o vídeo, deixa eu pôr esse vídeo aqui para você. Também uma detonação, né? Você traz a horário, né? Horário, mesmo. Opa, para azul. Gente, aqui. Então, aqui normalmente se usa isso no caso de obra de rodovia, mineração, né? Então, tudo foi indicadores de e a detonação aqui acontecendo com esses materiais que eu falei, banana de dinamite, cordel detonante, aqui aparece em planta, né? Então a gente vê os pontinhos, né? Onde foi colocado o explosivo e um barbante, né? Um cordel detonante, é chamado assim,
vai unificar esses iniciadores, ó, e vai, então, fazer a detonação, a retirada, o desmonte da rocha. Né? Então, temos, assim, nesses casos aqui que vai ter periculosidade. Então, tem um profissional que é o profissional que faz isso em construção civil, em obras de engenharia, detonação, que chama Blaster. É um cargo que tem nas empresas de detonação, que é o responsável, né, por iniciar o plano, enfim, trabalho bem de risco mesmo, né? E sim, essas situações aqui, toda a equipe que está envolvida na atividade da explosão, tá, do desmonte da rocha, vai receber a periculosidade. Muito bem. Agora, nós temos a questão do. Nós temos algumas questões que ficam no ar, né? Muito bem. O que que vocês me dizem aí? Respondam no chat, pessoal. Uma caldeira. Ela não é fácil de pressão, ela não tem o risco de explodir, não tem que ser feito todo um trabalho com os engenheiros mecânicos para controlar, fazer anualmente uma vistoria. Será que a caldeira tem risco de explodir? Sim ou não? Escreva aí no chat para mim. Tem, né? Tem risco de explodir, sim. Mas e aí? Se é um explosivo, não deveria enquadrar para periculosidade? Não enquadra, pessoal, pelo simples fato de que o anexo 1 da NR 16 não prevê periculosidade para vasodepressão para caldeira. Ele limita explosivos a cordel detonante e banana de dinamite, que foi o que eu acabei de mostrar nas atividades de desmonte de rocha, né, de detonação, de mineração, enfim. Muito bem. E trabalho em altura? Será que trabalho em altura não estava naqueles seis que eu falei, né? Vocês acham que trabalhar em altura tem risco de morte? Sim ou não? Porque o conceito é risco de morte. Vocês acham que tem? Escrevam para mim aí no chat, pessoal. Será que vai ter? Tem, né? Tem risco de morte, sim. Porém, não enquadra para periculosidade. Por quê? Porque na NR16 só tem 6 itens e trabalho em altura, apesar de tecnicamente, como engenheiro de segurança, considero que tem risco de morte. Porém, uma coisa é o que eu penso em termos técnicos e outra é aquilo que tem enquadramento legal, certo? Da mesma forma, os trabalhos em espaços confinados. Se eu pensar, espaço confinado é um local perigoso, né? Onde pode ter falta de ar, né? Insuficiência de ar e vai morrer. Se a periculosidade, o conceito é risco de morte, espaço confinado eu entendo que tem risco de morte, mais do que qualquer outra atividade. Porém, não enquadra, né? Porque na NR não tem nenhum item que fale de enquadramento de pagamento para espaço confinado. Algumas empresas pagam, tá, por força de acordo coletivo. O acordo coletivo é aquele acordo que tem entre sindicato, né, dos trabalhadores e sindicato dos empregadores, que uma vez por ano se reúnem para decidir aumento de salário, várias coisas. Então, tem algumas categorias profissionais que recebem periculosidade por força de um acordo coletivo, mas não porque está previsto na legislação trabalhista, tá? Então, isso que eu queria que vocês soubessem. Aqui nós temos fala de inflamáveis, né? De concessão para inflamáveis, de periculosidade. Existe uma diferença entre inflamável e combustível. Nem todo combustível é inflamável, né? Para ser inflamável, são conceitos diferentes. Então, na NR20, nós vamos ter o conceito do que é líquido, combustível e inflamável, né? Então, vai dizer o seguinte, ó, para efeito dessa norma, líquido inflamável é aquele que possui ponto de fulgor
ou seja, a temperatura que ele pega fogo, menor ou igual a 60 graus. Então, veja que ele é super perigoso, né? Muito volátil. Às vezes, é um produto que vai com a temperatura ambiente, pode evaporar, né? E tem esse risco, então, de ser mais volátil, né? Pegar fogo mais fácil. Então, por isso que a periculosidade é concedida só para inflamáveis. Já o combustível, no conceito, líquido com combustível, está na NR20 também, tá? Como aquele que possua ponto de fulgor, ou seja, a temperatura que o produto pega fogo, maior do que 60 e menor do que 93 graus Celsius. Então, a gente vê que qual que é a diferença entre combustível, exemplos, né, de combustível e de inflamável? Então, o combustível é aquele menos perigoso, né? Porque tem uma viscosidade maior, é aquele produto que não evapora tão facilmente. Então, vai estar presente aonde? Nos óleos de motor, nos óleos minerais, nos óleos lubrificantes. Então, nessas áreas aí das mecânicas, vai ter os óleos minerais, né? As graxas também, elas não são periculosas, não tem enquadramento para periculosidade. Já os inflamáveis, por exemplo, a gasolina, o thinner, as tintas, o etanol e até o óleo diesel, né? Que agora, com o advento do biodiesel, como ele tem a mistura, né? Que ele não é 100% puro, ele aumentou o ponto de fulgor, e o óleo diesel antigamente não era inflamável, e hoje em dia ele é. Aqui, o Diego tá colocando no chat. Trabalho em altura tem direito a um aditivo a mais no salário? Não, Diego, é exatamente o que eu estou explicando para vocês. Eu coloquei como exemplo o trabalho em altura e o trabalho em espaço confinado como trabalhos perigosos, trabalhos que expõem o trabalhador mais do que os outros a risco de vida, né? Só que a NR16, ela só vai conceder para 6 itens, né? Só vai conceder o adicional, que é 30% do salário integral do trabalhador, quando enquadra, se tiver um daqueles 6 itens, que é explosivos, inflamáveis, que eu estou mostrando aqui, e agora eu vou mostrar os outros 4 pontos aí, ok? Então, trabalhar à altura não tem, tá bom? Pode ser que alguma empresa pague algum adicional por acordo coletivo, previsto em acordo coletivo, sim, dos sindicatos, né? Mas não que a legislação determine ou torne obrigatório que pague. Ficou claro, Diogo? Ok? Respondido? Vê se ele responde no chat aqui. Ok? Vamos para frente, então. Aqui, ó, nós temos o Diário Oficial da União, a portaria 1418. Ele fala o seguinte: isso aqui entrou em vigor agora, no mês de agosto, tá? Porque os inflamáveis, por exemplo, no transporte, todo transporte de inflamáveis acima de 200 litros, quando ele é líquido, e 135 quilos, quando ele é gás, dá direito à periculosidade para quem transporta ou permanece em área de armazenagem, certo? E aí ficava uma dúvida com relação aos caminhões que adaptam aquele tanque adicional. Então, aqui nós vemos aqui, isso aqui é uma perícia até que eu fiz, que estava questionando isso, porque o caminhão, ele vem com tanque original, normalmente 600 litros. E nas rotas muito longas, principalmente no sul do Brasil, que nós temos aqui as rotas Mercosul, Chile, Argentina, tem muito pouco posto de gasolina. Então, para dar uma autonomia maior para o caminhão, eles adaptam um tanque a mais na carreta. Então, o que que diz essa legislação nova aqui, ó? Ela é de 27 de agosto, ó, tem poucos dias aí que está em vigor, ó, menos de 10 dias aí que está em vigor. Não se aplica o item 1.6 da NR às quantidades inflamáveis contidas nos tanques de combustível originais de fábrica, ou seja, 600 litros é mais que 200, né? E suplementares.
e aqueles para consumo próprio de veículos de carga de transporte coletivo de passageiros, de máquinas e de equipamentos certificados pelos órgãos competentes e dos equipamentos de refrigeração de carga. Então, refrigeração de carga é, por exemplo, essa carreta que eu mostrei é uma carreta refrigerada. Então, ela tem um refrigerador, um tanque para poder manter ele gelado, que chama Thermo King, tá? Então, é um tanque adicional só para manter a temperatura da carga refrigerada ou congelada, certo? Então, tudo isso aqui caiu. Então, hoje, agora o que está em vigor é o seguinte: não vale periculosidade quando o combustível que está sendo dos tanques é para consumo próprio, quando tem tanque adaptado e os tanques de área de refrigeração, que é o tal do térmico. Eu fiz essa perícia, essas fotos até fui eu que fiz, numa perícia, em que estava sendo questionado, porque não tinha clareza nesse item da norma. E agora foi publicado, então a gente já tem mais clareza. Muito bem. Nós temos a questão da segurança pessoal e patrimonial, anexo 3, NR 16, que pega todo o pessoal, os vigilantes, né? Então, os vigilantes vão estar aqui, desde que se comprove que eles tenham risco de vida de agressão, né? Então, em áreas vulneráveis, banco, em local que tenha transporte de produto de valores. Então, não é. Quando entrou em vigor essa inclusão na norma, que foi em 2013, então tem mais de 10 anos já, não, 9 anos, é, todos os porteiros de prédio achavam que tinham direito à periculosidade. E não é isso que se trata a NR, ela vai tratar exatamente da questão de vulnerabilidade de risco de vida. Tá? Ficou claro isso de segurança pessoal? Deu para entender, pessoal? Que não é tudo que é porteirinha de prédio que vai ter direito, mas só os que têm algum tipo de vulnerabilidade? Muito bem. Então, aqui, ó, a parte de energia elétrica, em 2013, quando teve uma mudança grande aí em inclusões, né, na NR 16, nós vimos o seguinte: a parte de energia elétrica só era concedida a alta tensão. Somente quem trabalhava em sistema elétrico de potência na monta, desde a geração de energia, a distribuição nos postes lá, até a entrada do consumo, que tinha direito. A partir de 2013, incluiu todo o pessoal de baixa tensão que faz manutenção em rede, manutenção em máquinas, manutenções, né, ou montagem, todos vão ter direito também à periculosidade de 30% do salário. O que ele exclui? A norma, tá? A norma exclui os trabalhadores que mexem com o que é enquadrado como extra baixa tensão. O que seria a tal da extra baixa tensão? Por exemplo, um TI, um técnico de informática da empresa, que faz manutenção nos computadores, né? Então, só os computadores, as máquinas, os hardware, eles têm uma tensão elétrica muito baixa, que é impossível de um técnico desse levar uma descarga elétrica e morrer. Como risco, a questão da periculosidade está linkado no conceito com risco de vida, risco iminente de morte. Então, todas as atividades equiparadas a essa, que não se prova que tem uma tensão suficiente para comprometer a vida, né, ou acabar com a vida desse trabalhador, então, são excluídas, certo? Então, aqui nós vemos os motociclistas, que o anexo está temporariamente suspenso, ele foi incluído também em 2013, quando ele entrou em vigor, então ele equiparava todas as atividades laborativas com moto. Não aquela situação que o trabalhador vai para o trabalho e volta de moto, não. Que ele use a moto profissionalmente, como, por exemplo, os motoboys, o pessoal que entrega mercadorias de lojas, vendedores que entregam com moto. Até houve uma preocupação muito grande na época com manobristas, pessoal de hotel que manobra carro, a ponto da gente criar procedimentos, pessoal, limitando
a dirigir veículos quatro rodas, não permitindo que a manobra fosse de moto, porque isso poderia gerar um passivo, né, um questionamento para de ter direito à periculosidade. Mas isso, por enquanto, está suspenso, né? A gente não sabe se vai voltar. Teve uma mudança há um ano atrás, em setembro de 2023, no Diário Oficial da União, mudando um item da CLT, incluindo como colisões, atropelamentos e outras espécies de acidentes ou violências nas atividades e profissionais dos agentes de autoridade de trânsito, tá? Então, ele incluiu aqui, então, aqui a gente vê, ó, inflamáveis explosivos de energia elétrica, que eu já falei, artigo 193 da CLT. Roubos e outras espécies de violência física nas atividades e profissionais de segurança pessoal e patrimonial, ok? E aqui ele incluiu colisões, atropelamentos e outras espécies de acidentes ou violências nas autoridades de trânsito. Então, seria para os policiais, né? O pessoal que trabalha com a orientação de trânsito. Porém, como isso aqui não é uma alteração da NR16, só da CLT, para aqueles policiais concursados não vale, né? Então, se é um policial lá da Polícia Militar, né, da Polícia Civil, que são concursados, que são estatutários, isso aqui não está valendo ainda, tá? Mudanças da NR16, então, os órgãos públicos não são seletistas e, por enquanto, esse regramento não está valendo para eles. Ok, então faltou falar das radiações ionizantes, faz parte da NR16, é um anexo que não tem número, é um asterisco, e ele vai incluir e vai conceder a periculosidade para todos os profissionais que trabalham com diagnóstico, em centros de diagnósticos, técnicos de raio-x, né? Então, todos eles vão ter direito à periculosidade. O que que se exclui disso, que às vezes fica em dúvida, né, nos laudos, por exemplo, os odontólogos, vocês já foram em dentista, né? E eles às vezes fazem o raio-x, eles têm um aparelho próprio para isso, e eles batem a chapa lá, pedem para a gente segurar a chapinha e caem fora, um pouco para fora da sala. Nesse caso, não tem direito à periculosidade, porque o aparelho que ele está usando, ele é de baixa frequência, ele é muito focado, né, muito fraco também, e ele não tem, inclusive, a gente sabe que os centros de diagnóstico, nos hospitais, onde se faz raio-x, eles recebem todo um tratamento nas paredes, né, com chumbo nas portas e com uma argamassa baritada para impedir que o raio-x ultrapasse as paredes e vá para os corredores e atinjam outras pessoas que estão por ali. No caso dos aparelhos dos odontos, não tem esse risco, tá? Claro que o odonto não vai ficar em cima, na cara do gol, né? Ele posiciona, pede para a gente segurar a chapinha e cai fora, né? Então, ele não vai ter nenhum risco mais complexo do que isso, tá? Então, para eles, a gente não enquadra nos laudos a adicional de periculosidade para os odontos. Ficou claro isso aqui, pessoal? Escrevam sim no chat aqui, se era uma novidade, o que que vocês estão achando do comentário aqui. Ok? Tudo certo? Muito bom. Então, aqui nós vemos não enquadra para periculosidade, tá, Ana? Nos laudos, a gente não enquadra. E raio-x direcional, né, de odontólogos. E também fica uma dúvida grande, pessoal, nos setores, nas autarquias públicas e até em algumas indústrias, algumas empresas que têm detector de metais nas portarias, né? E aí a gente fica com aquela pulga, né? Isso foi uma pergunta que me fizeram num curso que eu dei em Brasília, no Ministério da Agricultura, e tinha um médico do trabalho. Dele perguntou: como é que fica esses porteiros, pessoal que fica vigilantes, né? Ficam junto, ajudando, inclusive, as pessoas a fazer passar a bolsa, né? E tal. Aeroporto tem isso também, né? Aí, qual que é o nosso entendimento? Que não tem enquadramento,
porque ele é um sistema tão fechado, né? Ele é hermeticamente fechado, não tem a mínima chance de ter vazamentos. E, inclusive, são feitos testes para checar isso, né? Para não haver nenhum problema. Nós vemos esses detectores de metais também nas indústrias que então não enquadram para a periculosidade. Nós vemos esses detectores de metais, pessoal, em indústria de alimentos, que antigamente não tinha, agora tem, para poder pegar alguma sabotagem, né? Porque às vezes o funcionário esquece, fica um grampo, alguma coisa dentro das embalagens de alimentos e que gera um perigo para o consumidor. Então, eles passam por esses detectores de metais aqui, e eu já vi perícia disso, né? De funcionário que entrou na justiça requerendo periculosidade, porque era o operador dessa máquina aqui e ficava próximo da área de radiação, que é através da radiação ionizante que eles checam, fazem funcionamento desse detector de metais. Nesse caso, pessoal, também não tem comprovação de enquadramento, porque não tem como vazar a radiação ionizante do aparelho, porque ele é muito fechado, né? E é um raio muito fraquinho. Onde que a gente vai efetivamente encontrar, e que não tem a menor dúvida que existe a radiação? Nas fontes radiativas, nas usinas nucleares, onde nós temos a radioatividade utilizada de forma no processo produtivo. Nós vemos em vários tipos de indústria de celulose e outras que são usadas fontes radiativas no processo. Então, os trabalhadores que ficam nas áreas de risco, ou que ingressam nas áreas de risco, ou que trabalham nesses postos, né? Então, esses sim vão ter direito à periculosidade, da mesma forma que o técnico de raio-x, que eu acabei de falar. Hoje a gente sabe que existem centros de diagnóstico de câncer, né? Os tratamentos de câncer também são à base de iodo radioativo, quimioterápicos e também radioterapia e quimioterapia. Então, esses funcionários de setores de hospitais que têm esse viés, né, esse contato, todos vão ter direito também à periculosidade, ok? Agora eu quero que vocês respondam sim ou não no chat para mim. A insalubridade e a periculosidade são adicionais que permanecem como direito adquirido após serem concedidos ao trabalhador? Sim ou não? Será que assim, eu recebo periculosidade ou insalubridade? Vai ser pro resto da vida ou eu posso perder isso? Ou gera um direito adquirido? Ah, estão afiados, hein? Estão respondendo que não. Então, nota 10 para vocês que responderam que não. Não tem direito adquirido tradicional. Uma vez que o trabalhador é afastado do risco, ele para o pagamento. Então, por exemplo, eu vou fazer um trabalho temporário para cobrir as férias do funcionário que está lá na área de energia elétrica, né? Ou na subestação, ou que ingressa na área de transmissão de campo eletromagnético. Eu vou receber aqueles 30 dias que eu vou fazer as férias do meu colega que está de férias, eu vou receber periculosidade. Voltei para o meu posto de trabalho lá no administrativo, lá no almoxarifado, lá onde não tem esse risco no caso, gerado pela energia elétrica, para de pagar. Tá? Então, é devido somente quando o trabalhador permanecer exposto ao agente de risco, agente nocivo. Quando afastado, quando troca de atividade, vai para uma que não tenha risco, cessa o pagamento. Um outro exemplo, eu fui acompanhar o trabalho de uma equipe numa área energizada de geração de energia em barragem. E aí, o que que aconteceu? Toda a equipe envolvida com a parte da obra, ela, durante os 60 dias lá da obra, toda a equipe que entrou na área de geração, na verdade, era um paredão que tinha que ser refeito o concreto, né? Concreto de retenção. E era bem na área das turbinas, da geração de energia.
O motorista, o operador de MUC, o servente pedreiro, todo mundo recebeu por 60 dias de periculosidade, porque a atividade estava sendo realizada numa área de geração de energia. No momento que acabou essa obra, nesse lugar, acabou o pagamento. Então, é bem importante a gente, para dar segurança para as empresas, ter um parecer técnico, um laudo, né, uma comprovação de que vai precisar pagar, manda lá para o RH, manda lá para a geração da folha de pagamento com adicional, restringindo, né, esse período. Quando acabou a obra, faz uma declaração de que acabou a obra e que a partir do mês tal para de pagar, tá? Ok? Vocês estão bem afiados, deu para entender aqui com os exemplos que eu dei, pessoal? Só vai pagar enquanto eu tiver exposto ao risco. Quando afastou do risco, para de pagar, tá? Então, aqui, muito bem. Será que a periculosidade, se eu fornecer EPI, tem como não pagar o adicional, pessoal? Sim ou não? Responda para mim. Vocês acham que tem a periculosidade, nós estamos falando, tá? Será que a periculosidade tem como parar de pagar se, se eu comprovar o fornecimento de um EPI, alguma coisa assim? Vamos lá. O que que vocês me dizem aí no chat? Sim ou não? Não, né? Periculosidade, não. Uma vez enquadrado e comprovado, pessoal, já era. Tem que pagar, não tem como neutralizar a periculosidade. Porém, a insalubridade já é diferente, né? Porque a insalubridade, se eu comprovar, fizer um trabalho de gestão, né? Porque até interesse da empresa não cessar o pagamento não por causa do valor em si, mas porque gera uma declaração de culpa da empresa. Eu estou dizendo, declarando na hora que eu pago insalubridade na folha, eu estou dizendo para o trabalhador, vou deixar você doente. É um atestado de culpa já da empresa, né? Claro que tem situações que a gente não consegue neutralizar. Como eu coloquei antes para vocês, o frio é um que não tem, o risco biológico é bem difícil, em hospitais, em áreas assim, é bem difícil de conseguir neutralizar. Agora, tem algumas áreas, por exemplo, de umidade, de algum produto químico, ou poeira, alguns contaminantes que a gente consegue, ruído também, né? Que a gente consegue, fornecendo o protetor, né, auricular, os equipamentos, e fazendo evidências de treinamento, comprovando com documentos de assinatura do trabalhador na ficha de que ele recebeu, né? Que tudo isso a gente vai precisar se acaso o trabalhador entrar na justiça, né? Vai ser mandado embora ou se desligar da empresa por algum motivo e questionar. Então, a gente vai ter que ter esses documentos que evidenciem todo o sistema de gestão da empresa para a gente não ter dor de cabeça, tá? Então, aqui a própria NR15, ela fala assim, ó, a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo. A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância, com utilização de proteção individual. Cabe à autoridade regional competente em matéria de segurança, comprovada em insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido ao trabalhador exposto à insalubridade, quando impraticável sua eliminação ou neutralização. A eliminação ou neutralização de insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial por órgão competente que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador. Então, eu fiz trabalhos grandes, assim, para hotéis, que quando eu comecei o trabalho, eles pagavam insalubridade para todo mundo, para camareira, para todo mundo. E aí a gente fez todo um trabalho, protocolo, né, de controle, de sistematização, de entrega de EPIs, de treinamentos, e eu mesma fiz um parecer para a empresa, dizendo, ó, a partir do dia 1º de setembro de 2024, está tudo controlado, a gestão, pode ser retirada da folha as insalubridades da camareira, barará, todo o nome dos funcionários, e assinava embaixo. O que que a gente faz de boa prática nesses casos?
não tira o valor do trabalhador, você incorpora o valor que ele recebia de insalubridade, deve ser incorporado no valor, somado no valor do salário, ele receber a mesma coisa, não tem um baque financeiro, né, nenhum, né? Só que para a empresa já é vantagem não ir com insalubridade, né? Porque aquela questão da declaração de culpa. Como em área de hotel, a rotatividade é muito alta, pelos trabalhadores novos que iam entrando, a empresa já ia contratando sem insalubridade. E aqueles mais antigos, então, eles passaram a receber o valor na folha de pagamento, sem problema nenhum, porém não aparecendo na folha como uma declaração de adicional de insalubridade. Deu para entender esse exemplo que eu dei, pessoal, que é possível se fazer, só que a empresa tem que tomar um cuidado de ter um parecer técnico, um laudo, né? Que afirme, de um profissional que afirme que a gestão está controlada, tá? Então, nós temos os EPIs, equipamentos de proteção individual, eles precisam ter CA, certificado de aprovação, inclusive o certificado de aprovação tem que constar para que ele neutraliza, por exemplo, uma luva para o pessoal de limpeza ou que vai ter contato com químicos, tem que estar na especificação do CA, que é emitido pelo Ministério do Trabalho, que aquela luva protege o trabalhador de agentes químicos, agentes corrosivos, agentes, né? Tem que estar falando para que ela comprova. E, da mesma forma, os protetores auriculares, na certificação vai ter o valor que ele neutraliza, e a gente então comprova se o ruído é 90 decibéis e ele neutraliza 20, vai ficar abaixo de 80, né? Então, a gente faz. Então, tem um site do Ministério que a gente vai consultar o CA, consulta do CA EPI, onde a gente coloca, porque todo EPI ele tem um número, né, que é o certificado de aprovação, que é aquela garantia que o Ministério, algum laboratório credenciado do Ministério do Trabalho fez e expediu essa certificação, e a gente pode utilizar, então, para aquela finalidade, para aquela neutralização. Então, é muito importante a gente ter isso controlado também no programa de gestão, quando a gente pretende fazer esse trabalho de retirada das insalubridades ou de neutralização, né? Então, nós vemos EPIs para todos que é tipo de finalidade, capacetes, protetores faciais, proteção respiratória, luvas, óculos, vestimentas impermeáveis, calçados, enfim. Então, aqui, ó, pessoal, um resumão para vocês. Depois eu mando esse flyer no grupo aqui, também lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, a insalubridade é enquadrada na NR15, e a periculosidade na NR16, certo? Então, aqui, qual que é a diferença? A diferença é que a insalubridade nós vamos ter 13 itens, né? Ruído, vibrações, calor, frio, 4, né? Umidade, 5, condições hiperbáricas, 6, radiações ionizantes, 7, radiação não ionizante, 8, agentes químicos, que são 3 anexos, né? E agentes biológicos. E ela, quando enquadrada, vai ter o adicional sobre o salário mínimo, né? Sobre o salário mínimo, de 10, de 20 ou de 40%, dependendo do agente. Quando é periculosidade, refere-se ao risco iminente de morte. Nós vamos ver isso no enquadramento legal na NR16, tá? E nós vamos ter hoje 5 itens de exposição às atividades que oferecem risco de vida ao trabalhador. Hoje nós vamos em vigor 5, né? Que o de motociclistas está em suspenso. Explosivos, inflamáveis, energia elétrica, segurança patrimonial e pessoal e substâncias radioativas, radioatividade, ok? Se for para pagar, enquadramento é fixo, sempre 30%, não tem variações, né? 30%, e é sobre o salário base do trabalhador. Aquilo que ele recebe em carteira, vai receber, então, 30% a mais quando enquadrado. Lembrando que a insalubridade é possível se fazer um trabalho de gestão, é possível se neutralizar e a periculosidade não. Tem uma pergunta da Ana.
Se tem um trabalhador que manipula tinta numa loja de venda de tinta, teria direito à periculosidade? Então, as lojas de tinta, então, tem que cuidar com a quantidade. Como na parte de periculosidade só vai contar o que tiver acima de 5 litros, né? Acima de 5 litros, e a tinta tem que ser inflamável. Se é uma loja de tinta de construção civil, por exemplo, 80% das tintas é a base de água, não é a base de solvente, né? Então, nessas questões que a gente tem se na soma daqueles frascos que tem acima de 5 litros, somados de acima de 200, aí vai dar direito à periculosidade. Por isso que se orienta nessas lojas de se fazer um depósito separado, né, com afastamento de acordo com a norma, e limitar o acesso. Então, aquele vendedor que tiver que acessar o depósito, e esse depósito tiver acima de 200 litros na soma, em frascos acima de 5 litros, vai ter direito, sim, à periculosidade. Se não fosse assim, pessoal, as farmácias todas teriam periculosidade também, porque a maioria dos remédios é à base de álcool, e álcool é inflamável. Só que aí a norma restringe o tamanho da embalagem, né? Então, a embalagem tem que ser acima de 5 litros para dar. Como a maioria das tintas é 3,6, né? Tem a fazer 18, evidentemente. Então, precisa tomar um cuidado, inclusive em áreas de almoxarifado e depósito de fábricas, né? Eu vi um caso, uma gráfica, uma indústria gráfica, que usa tintas à base de solvente nas áreas serigráficas, principalmente, de Sairel, né? Então eles tinham que ter esse cuidado de não deixar na produção, na soma das embalagens maiores de cima de 200 litros. Então ter um lugar de depósito separado e limitar o acesso. Então é como as empilhadeiras também, né? Fábricas grandes que têm um monte de empilhadeira e tem aquela gaiola, né? O depósito do gás. Então, na soma dos botijões, se der acima de 135 quilos, dá direito à periculosidade para quem entra na área do depósito. Então, é muito importante limitar quem da fábrica vai fazer a troca do cilindro da empilhadeira, né? Quem que vai estar autorizado a entrar no depósito de tinta, daí para esses tem que pagar. Tá bom? Respondido, Ana? Então, é um caso bem específico. Tem uma tabela na NR16, no anexo 2 de inflamáveis, se você entrar lá, você vai ver que ela tem a quantidade armazenada. E aí, claro, para posto de gasolina não tem jeito, né? Posto de gasolina, o que gera é, é 7,5 metros do ponto de abastecimento, daí a gente soma mais 3 por causa do comprimento da mangueira, então arredonda para 12 metros, que gera toda uma área de risco nas áreas de abastecimento. E dá direito e periculosidade para todo mundo, para auxiliar de limpeza que passa por ali, para o pessoal da loja de conveniência, que é obrigado a passar nas áreas também que tem abastecimento. Por isso que é importante limitar os trabalhadores. Tem uma área administrativa, não deixar junto, né, na área de abastecimento. Eu fiz uma perícia no depósito de produto químico e eu fiz eles tirarem o escritório de dentro do armazém, porque estava gerando um passivo trabalhista de periculosidade para todo mundo. E eles não tinham se dado conta. Aí deixava só restringir os operadores de empilhadeira, auxiliar de movimentação, que tem que ficar naquele armazém. E o restante do povo leva para outro lugar, né? Senão vai criar um passivo trabalhista que dá direito para todo mundo. Muito bem, ok. A gente não entrou tanto nos detalhes, você não tem que teria que abrir a norma e ver detalhe por detalhe, aí não íamos atingir nosso objetivo aqui. Mas se vocês pesquisarem, nas normas tem as tabelas de quantidades, né? As quantidades de inflamáveis, né? Que dão direito à periculosidade. Uma pergunta que não quer calar: será que se eu recebo insalubridade na folha, isso é um direito, já me dá automaticamente o direito de aposentadoria especial? Sim ou não? Escreva no chat para mim. Será que o fato de eu receber insalubridade já me dá o direito de aposentadoria especial? Será que sim ou que não? Vamos ver aqui.
É, o pessoal tá afiado. Não dá, tá? Estou até respondido aqui. Tanto é que eu falei para vocês, compartilhei o quadro, né? Em que tem alguns itens que dão insalubridade e não aposentadoria especial. O frio é um, a umidade, as gaseações não ionizantes, produtos químicos. Então, a gente sabe que judicialmente o trabalhador consegue. Então, ele entra com pedido de aposentadoria especial, é negado pelo INSS, e ele entra com um processo na justiça que demora em média 2 anos para ser, né, a média de prazo, né, de andamento, e consegue. Mas no balcão, lá no INSS, diretamente com os documentos, não vai conseguir, tá? Inclusive, aqui tem uma jurisprudência já do STJ, nos termos da jurisprudência do STJ, a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado por si só não lhe confere o direito de ter o respectivo período reconhecido como um especial, porquanto os requisitos para a percepção do direito trabalhista são distintos, né, são diferentes dos requisitos para o reconhecimento da especialidade do trabalho no âmbito da Previdência Social. Então, são legislações distintas. Insalubridade NR15, aposentadoria especial, anexo 4 da Previdência. Tá? Então, aqui, ó, a comprovação da aposentadoria especial se dá pelo PPP e pelo LTCAT, tá? E aqui os típicos profissionais que têm direito, ó, profissionais da área da saúde, sanitários, vigilantes, atividades de natureza policial, engenheiros, aeroviários, marinha, eletricidade, metalúrgicos, mergulhadores, trabalho em turno, alguns trabalham em túnel, né? Trabalhadores de manuseio de chumbo, serviços gerais em condições insalubres e químicos, tá? A gente faz uma pausa para café agora, que são 8 horas, praticamente, falando 3 minutinhos, e voltamos em 20 minutos. Aí a gente pode abrir para mais perguntas, bem no início, antes de eu iniciar a gravação, que agora eu vou fazer uma pausa na gravação, certo? E aí vocês podem escrever no chat as dúvidas ainda, ou quem quiser abrir o áudio, pode ser agora ou no final, antes da gente finalizar o curso. Tá bem, pessoal? Obrigada até aqui e um bom café para todo mundo. Em 20 minutos a gente retorna.